B3. Nosso nome parece uma fórmula. Somamos empresas a investidores, multiplicando oportunidades. Dividimos conhecimento, cultura e subtraímos os riscos no mercado financeiro. Queremos fortalecer o Brasil. B3, a Bolsa do Brasil. Vamos começar aqui então hoje. Prazer, meu nome é Mário. A gente vai falar um pouco hoje das fases de maturidade de vendas, né? E qual que é o segredo para a aquisição de novos clientes no ecossistema de agentes autônomos de investimento, né? Esses escritórios aqui credenciados da XP. Então vamos lá, pessoal. Super prazer. Tem um QR Code aí que leva para a página da Nelway também, para quem tiver interesse. Bacana. Só falar rapidamente aqui de mim, um pouco da questão mais de trajetória profissional mesmo, porque isso aqui vai ter uma conexão com um pouco do que eu vou falar hoje. Então, entrei na Nelway em 2014 como estagiário na área de Customer Success mesmo. Um ano depois fui para vendas, então estou nessa área aqui desde 2015. E aí o que é bacana, né? A Nelway, quando eu entrei, ela é uma empresa bem pegada startup. Desde então a gente cresceu aí mais de 10 vezes, né? Até a gente ter uma aquisição pela B3 em 2021. Então foram diversos anos aí acertando, errando bastante na área de vendas, entendendo todos os processos que existem e que existiram, né, na área de vendas da Nelway, o que a gente acertou e errou, para replicar um pouco hoje e até ajudar com alguns atalhos para os agentes autônomos de investimento, né, para os escritórios acertarem a mão aí ao longo do tempo, tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente vai trazer hoje. Legal. O que um agente autônomo de investimento faz, né? Isso aqui direto do XP Educação. Captar possíveis clientes investidores. Esse aqui é um dos principais desafios, que é onde a gente vai de fato focar hoje. Oferecer informações sobre produtos e serviços da corretora, né? E por fim, receber e registrar ordens de compra e venda de ativos. Esse primeiro tópico eu gosto muito, né? Porque parece ser simples, né? Captar novos clientes, novos investidores aí para o escritório. Mas quando a gente pensa nele, e eu vou ilustrar aqui no próximo slide, essa questão de captar novos clientes está diretamente no fundo do funil, né? A gente está falando aqui direto da conversão. E, putz, qual que é o desafio que a gente tem, além todo por trás dessa conversão de novos clientes, né? Então, quando a gente olha o funil aqui, do fim dele para cima, a gente tem toda uma série de processos, desde estruturação de dados, identificação de mercado, segmentação, análise de TAM, SAM, SOM, para quem não sabe, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, lead scoring, qualificação, ativação, para daí chegar nessa questão da conversão, né? Então, existem, assim, é complexo, não é tão simples esse processo de captar novos clientes investidores, né? Então, putz, existe um super desafio no que diz respeito a conhecimento em vendas, né? Muitas vezes os escritórios têm um grande conhecimento em investimento, mas entender um pouco do processo de vendas para criar um funil, criar uma esteira bacana, não é uma tarefa simples, né? Outra, o desafio de criar o processo certo na hora certa, né? Então, putz, que tipo de processo que a gente pode, que eu posso hoje dar de dica aí para um escritório, para vocês executarem e ter sucesso em vendas em cima desse processo, né? E aí, conectando um pouco no último desafio aqui, que é muito em cima do tema que a gente vai falar aqui hoje, é ter ciência e conhecimento da sua maturidade de vendas. Então, o que eu procurei trazer hoje aqui para a nossa conversa é como que um escritório hoje está perante a sua maturidade de vendas, né? Então, o que é esse conceito da maturidade de vendas que a Nelway traz? Hoje, a gente vai trabalhar com 3 principais maturidades. Primeiros passos, crescendo para dor de crescimento e, por fim, indo para a maturidade plena. Como é que a gente definiu esses 3 estágios, né? Principalmente aqui por um tripé de quanto que vocês têm em custódia, quantos assessores existem no escritório hoje e quantos clientes. A partir disso, é interessante, a gente fez um deparo aqui de, putz, em que estágio eu estou hoje e o que eu tenho que fazer no meu processo de vendas para crescer, dependendo da minha maturidade de vendas. Porque é aquela coisa, né? Putz, não preciso comprar essa Ferrari aqui porque eu não vou saber dirigir. Por que acontece isso? Muitas vezes vocês realmente estão numa fase de primeiros passos querendo comprar
uma super plataforma de geração de lead que só uma empresa que está preparada para receber essa plataforma pode, de fato, atuar com ela da melhor forma, né? Então, não é porque a gente é um escritório de primeiros passos que eu vou lá na Monte Bravo, por exemplo, que é um G20, faço um benchmark do que eles têm, quero copiar porque é o que vai funcionar aqui. Não é uma verdade, né? O que eu tenho que fazer para chegar a ser um G20 no que diz respeito a crescimento e processo de venda, tá? Bacana. Então vamos falar um pouquinho dos primeiros passos, né? O que configura um escritório estar nos primeiros passos e qual que é a sugestão de solução e esteira de vendas para ser adotada. Primeiros passos, pessoal, é aquele escritório que é um pequeno escritório, tem poucos assessores. Quando a gente fala de custódia, né? É um escritório que tem ali até 1,5 bi em custódia. Parece ser bastante dinheiro, mas nesse mundo de investimentos é o deparo aqui que a gente fez, que entendeu estar bem conectado nos primeiros passos. Lógico, né? Tem aquele escritório que tem até menos do que isso e é mais avançado em vendas, mas a gente sabe que é um outlier, né? O padrão é esse. Bacana. Venda. Quando a gente fala de venda, é um escritório ainda que vende muito em cima de relacionamento dos sócios. Contrata os assessores baseado na carteira de clientes que eles têm, né? Então, vou contratar aqui um assessor específico porque ele conhece bastante gente no mercado, vou depender da carteira desse assessor para eu crescer, né? Então, quando a gente entende esse tipo de cliente, aí óbvio, né? O crescimento ele fica orgânico, né? Em cima do relacionamento, vou aos poucos crescendo. Bacana. Quando a gente está nesse estágio, o que é interessante e importante de ser feito quando a gente fala de funil, tá? Primeira coisa que poucos fazem, identificar o meu mercado total. Muitas vezes a gente fica naquela coisa do dia a dia, né? E o dia a dia consome, vou fazendo um processo em cima do outro, não tenho sucesso em captação de novos clientes, mas eu também não sei por quê. Então, quando a gente fala de funil sugerido, a gente vem aqui para essa estrutura, né? Então, primeiro, vocês de fato precisam identificar qual que é o mercado total, e tem plataforma para isso, a Nelway ajuda, tá? Segmentar. Então, o meu escritório fica no estado de São Paulo, eu não tenho capilaridade suficiente para atender clientes que estejam no sul do Brasil, no Nordeste, Norte, beleza. Não tem problema nenhum. Segmentar aqui a gente está falando o quê? Qual que é o porte de cliente que eu quero atuar, seja pessoa física ou jurídica? Qual que é o território que a pessoa está, né? Então ela está no... eu defino a minha abrangência geográfica aqui de atuação. Bacana. Identifiquei meu mercado, segmentei. Agora eu vou para a definição de TAM e SAM. O que é isso? É o Total Addressable Market, né? Qual que é o meu mercado todo endereçável. E o SAM é o Sales Addressable Market, né? Onde eu tenho o braço para chegar, que é aquilo que a gente fez a partir da segmentação. Bacana, identificamos aqui o nosso SAM. A partir desse SAM, tem uma coisa que é bem perversa aqui, né? Eu já recebi meta de venda baseada no meu TAM. O que é isso? Então, é baseado no total de clientes que podem ser clientes, potencial total, que podem ser clientes seu no Brasil, tá aqui, eu vou desenhar uma meta. E muitas vezes a meta vem errada, né? E aí fica aquela meta inatingível e assim por diante. Então, aqui não é só o processo de vendas em si, de captar novos clientes, mas também, do ponto de vista tático, distribuir uma meta justa e interessante aí até para o time de assessores, etc. Bacana. Definir o SAM, a gente vai para o Lead Scoring, que eu acho que aqui é uma das principais soluções sugeridas e quase ninguém faz. O que a gente vai fazer aqui? Identificar, qual que é o potencial que um cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, tem com vocês. Então, imagina o seguinte, pingou alguém no meu site, recebi uma ligação, peguei um CPF ou CNPJ, eu já vou saber, via o Lead Score que a gente vai ter gerado antes, qual que é o potencial em dinheiros, por exemplo, ou em faixa de dinheiro que eu vou conseguir captar de investimento dessa pessoa. Aí como que a gente vai definir isso? Se é uma pessoa jurídica, eu vou saber qual que é o faturamento da empresa, onde que ela está, quem são os sócios, que tipo de atividade ela faz, quantos funcionários tem, e a partir daí a gente define um potencial. Mesma coisa para pessoa física, no que diz respeito à renda, patrimônio e várias outras informações da pessoa física, a gente definiu ali um potencial de lead score. Além disso, qual tipo de produto ofertar para aquela pessoa física ou jurídica. Então, dependendo dos produtos que você tem para determinados públicos da sua carteira, eu posso fazer um lookalike disso e a gente cria um pipeline por produto
e coloca isso plugado no Lead Score, tá? Então imagina aqui que o Rodney entrou aqui no meu inbound, né? Entrou via site no meu escritório. Eu já vou ver lá, putz, esse aqui tem um potencial A, que esse potencial pode significar acima de 500 mil reais para investir, para eu captar. E os produtos sugeridos para o Rodney são renda fixa, por exemplo. Então, o Lead Score, através de inteligência, de machine learning, etc., a gente já consegue sugerir o que seria esse potencial e o portfólio de produtos ideal para abordar o tipo de cliente. Então, entendam que isso daí envolve muito mais inteligência do que um achismo do assessor e assim por diante, mas, de novo, não é a regra e sim um apoio para a gente ser mais preciso na hora de vender, né, e captar. Por fim, qualificação. Muitas vezes a qualificação é com um time de inside sales, né, um SDR, etc. Ativar o cliente em vendas e converter, tá? Esse é o funil sugerido. Quando a gente segue aqui para soluções sugeridas, pessoal, contratação de um CRM. Isso meio que vira obrigado, né? Então, e não só contratar um CRM para, óbvio, manter todo o legado registrado e assim por diante, mas conectar esse CRM em algum birô de dados. A Nelway também tem esse serviço. A gente pode conectar para manter tudo higienizado e atualizado, né? Então, imaginem que, putz, em vez de você pedir para o assessor preencher todos os dados de um cliente no CRM, CPF, nome, data de nascimento e etc., a gente já tem isso tudo automatizado apenas com o input do documento. Você bota o CPF, a gente já faz todo o auto-preenchimento das informações no CRM, inclusive o Lead Score. Para PJ, a mesma coisa. Coloca só o CNPJ, a gente já faz todo o auto-preenchimento das informações também com o Lead Score. Você não quer o assessor datilografando, né? Você quer o assessor captando investimento e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma sugestão do que a gente pode fazer para um escritório de primeiros passos. Quando a gente avança aqui para o dor de crescimento, o que significa isso? Putz, é um escritório que já está mais avançado, ele já tem ali em custódia mais de 1,5 bi. A gente está falando de um cara de 1,5 bi até 6 bi aproximadamente. São os escritórios já médios até grandes, né? Quantidade de assessores cresceu. A venda começa a haver uma necessidade aqui de automação, né? E plataformas externas para geração de lead. Então, putz, aquele assessor que está comigo há muito tempo, uma hora seca, né? O relacionamento dele, etc. E outra, hoje em dia é muito comum o assessor iniciante no mercado, né? Que começou agora e não tem relacionamento. Ele quer realmente ter um lead qualificado porque ele tem muito know-how técnico, mas a questão de relacionamento nem sempre vem junto com carteira. Então, a gente percebe que escritórios que estão nessa dor de crescimento, que de fato a parte orgânica já chegou, já se exauriu, digamos assim, né? Ele não só precisa, ele começa a precisar de fazer M&As para crescer, precisa de parcerias, etc. Então, como que a gente faz esse cara crescer? A gente vem para a sugestão, tá? Então, o que a mais do funil anterior a gente adicionou aqui? Principalmente aquela questão inicial lá de infraestrutura. O que é isso aqui? Infraestrutura de dados. Ter um data lake próprio. Porque começa a ter tanto cliente, tanta informação dentro de casa, que você precisa, começa a necessidade de realmente juntar todos esses dados em um lugar só, para você fazer e ter gerência desses dados e ter uma verdade única na empresa. Vocês vão ver que a dor do crescimento, de fato, quando a empresa está nesse nível de tamanho, é importantíssimo ter esse lake para concentrar os dados e aí sim seguir de forma fluida no restante do funil, né? Então, para fazer identificação, segmentação, TAM, SAM e assim por diante. Beleza, quando a gente vem aqui para soluções sugeridas, a gente mantém o Lead Score para pessoa física e jurídica e adiciona uma plataforma de geração de leads qualificados, principalmente aqui em PJ. Né? Vocês sabem que os escritórios XP que podem vender para pessoa jurídica hoje tem um selo PJ da XP. E existem plataformas no mercado, aqui a Nelway apoia demais com uma, para a geração de leads qualificados pensando em pessoa jurídica. Tá? Então, imaginem que é o seguinte, né? O Lead Score, ele é focado mais para a questão do inbound. É aquele
é o lead que chega até você via site, via ligação, via um relacionamento ou outro de indicações. Agora a gente ganha aquela fatia do outbound. Então, muitos escritórios que estão no momento inicial de primeiros passos não têm maturidade suficiente para ter o outbound. E isso é muito importante da gente perceber, porque não é um processo simples. Eu tenho que ter uma equipe de SDR, eu tenho que fazer toda uma trilha de conhecimento, know-how e de funil instalada para funcionar esse outbound, né? Então, o que é o outbound? É eu prospectar em mar aberto. Como que eu posso prospectar em mar aberto hoje pessoa física? Não pela LGPD. Por isso que a gente foca aqui na questão da pessoa jurídica. E sim, hoje a gente consegue entender quem são todas as empresas jurídicas, né? As empresas do Brasil, aliás. E a partir disso, fazer todas as segmentações e assim por diante do funil, hoje na plataforma Nelway, tá? Bacana. Pessoal, indo para o último estágio de maturidade, só para vocês entenderem um pouquinho de como isso funciona, a gente tem o maturidade plena. Quem que é esse cara? Acima de 6 bi em custódia. Os escritórios já são maiores. Eu coloquei aqui como referência os G20 da XP, né? Inúmeros assessores. Aqui já tem uma especialização por produto, né? As vendas, elas entram aqui com esteiras de vendas super bem estruturadas. É muito difícil você ser um G20 e não ter uma esteira muito automatizada de vendas, tá? E outra, a marca do escritório é muito forte na região, né? Então, as vendas também vêm disso, da confiança da marca e assim por diante, o posicionamento do escritório em sua região acaba que fica um imã, né? Eu já tenho meu nome aqui, começa a entrar bastante gente. Beleza. Foco em dados. Dados faz parte do core do negócio, né? Então, é impossível eu estar no estágio de maturidade plena se o dado, hoje, principalmente hoje em dia, não faz parte do meu core. Eu preciso ter processos com dados, principalmente naquela qualificação, até o lead score que eu já comentei com vocês. E isso tem que estar core, faz parte do know-how do escritório para ele continuar crescendo e continuar implantando uma esteira de vendas vencedora, tá? Então aqui, funil sugerido, ele é muito similar ao anterior. O que a gente adicionou aqui? A questão da modelagem, tá? Então, o lead score, por exemplo, que antes a gente fazia, quando o cara já fica tão grande, ele não precisa que outros façam o modelo para ele. Ele mesmo faz. E aí, o que a gente pode aportar de solução aqui, quando a gente vai para a solução sugerida? Perdão. Principalmente dados. Aí aqui eu já mando mais o dado aberto, para o próprio escritório fazer a modelagem. Mantenho a plataforma de geração de lead, porque isso aqui é contínuo, para o outbound principalmente, mas a modelagem que o escritório faz pode entrar aqui também na plataforma e isso ser útil para os escritórios fazerem o outbound. E por fim, tem uma coisa super interessante aqui, que quando os escritórios são maiores, a gente consegue evoluir no portfólio de dados da B3, tá? Então, o que seriam esses portfólios de dados B3 para patrimônio, principalmente? Hoje a B3 está unificando 3 principais patrimônios e a gente consegue conectar essa informação com o mercado, tá? É um score baseado em investimento. A gente consegue hoje scorar todas as pessoas físicas e jurídicas do Brasil baseado em quanto elas têm investido. E o escritório pode ter acesso a essa informação desde que seja um cliente dele, né? E essa informação, por exemplo, o Mário, ele é um investidor A ou Q. É um score que vai de A a Q, onde Q é aquele pequeno investimento nos centavos mesmo, um pouquinho reais, e o A é aquele cara que, pode eventualmente ter até milhões investidos, né? Então, esse portfólio começa a ser muito rico e ser um super diferencial na hora de fazer uma venda, né? Então, investimento. 2, veicular. E 3, agora saindo do forno, a questão principalmente do imobiliário, né? Então, esses 3 patrimônios a gente está juntando aí em scores junto à B3 e disponibilizando para o mercado para a gente fazer uma venda cada vez melhor, bem estruturada e que seja vencedora, tá bom? É isso, pessoal, um pouco do que eu vim trazer para vocês hoje. Fica aqui o QR Code aí para quem quiser apontar e conhecer um pouco mais da solução da Nelway. Fiquem à vontade. E é isso. Depois dessa página aqui, vou colocar um outro QR Code de uma pesquisa de satisfação aí da apresentação. Obrigado, pessoal. Um abraço.